Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Rodrigues e hoje iremos estudar a lição de número 5, cujo título O Desafio do Evangelismo Pessoal, da editora Central Gospel. Se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Muito bem! Com a nossa introdução, eu gostaria de dizer que evangelismo é um vocábulo bem conhecido, porque é uma prática constante dos cristãos e significa pregar o evangelho de Jesus, obedecendo a sua ordem. Há um equívoco por grupo de pentecostais de que primeiro temos que ser batizados com o Espírito Santo para depois evangelizarmos. E nós veremos aqui nos tópicos destacados pelo autor da revista que isso é uma inverdade, pois todo crente que resolveu aceitar Jesus no seu coração como único suficiente Salvador já tem o poder, claro, dentro ali de uma escala, de uma organização, de um plano de gestão, de uma direção de Deus, já tem sim condições de pregar o evangelho e evangelizar outros. Ok? O tópico número 1. O que é o evangelismo pessoal? Bem, a palavra já diz, né? Pessoal, personal, exclusivo. Mas a palavra evangelismo, temos que entender que não é uma palavra oriunda da língua portuguesa e muito menos como podemos dizer, uma palavra que os cristãos se apropriaram. Porque, veja, a palavra evangelismo é muito antiga, que é pregar o evangelho. Mas o que seria o evangelho? Evangelho significa boas novas. Boas novas, isso mesmo. Desde a civilização grega, antes da civilização romana, os gregos tinham a prática de, quando vencessem as batalhas, de enviar um mensageiro na frente para retornar ao seu povo, para informar dessas boas novas. Ou seja, para declamar que estavam voltando vitoriosos, para que a cidade fosse enfeitada para receber as tropas vitoriosas. Então, boas novas significa isso, evangelho, porque evangelho no grego é evangelion. Bem, como eu disse que os cristãos se apropriaram desta palavra, não acho nenhum erro isso, eu acho uma adaptação perfeita, porque nossas boas novas é anunciar Jesus, anunciar o nosso Salvador, o nosso Rei, ok? Então, qual a importância do evangelismo pessoal? A importância é porque você consegue atingir um grupo muito misto, muito, podemos dizer, heterogêneo. Vamos ver alguns exemplos? Você consegue falar aos interessados. Tem pessoas que, quando você começa a falar de Jesus, pessoas se interessam. Aí você tem que aproveitar as ocasiões. Mas também você pode encontrar pessoalmente grupos de desinteressados. Você fala e ninguém lhe dá a devida atenção. Você pode também encontrar nesta jornada de pregar o evangelho alguns arrependidos. E estes você consegue ver nas suas feições imediatamente, às vezes até lágrimas saem dos seus olhos. Porque a pessoa ela lembra do tempo que ela cantava na igreja, que ela orava, que ela tinha comunhão com os irmãos. Quando tocava um hino da harpa, por exemplo, ela faz aquela lembrança, então ela se arrepende. Você também pode encontrar grupos de arrogantes, de pessoas que dizem, e às vezes até sabem mesmo mais da Bíblia do que nós, porém elas não aplicam nas suas vidas, não praticam, que seria o mais importante do que apenas ler e estudar a Bíblia. Então tem muitos arrogantes, ou que têm títulos de doutores, mestres, e acham que sabem mais do que nós, que às vezes temos apenas o primeiro grau, né, o ensino médio, ou ensino fundamental, às vezes médio, na grande maioria de nós, e eles não querem nos ouvir fazendo essa distinção cultural. Encontramos ainda outro grupo interessante, chamado religiosos. É difícil para pregar quem já tem uma fé firmada em algo, ou em alguma coisa, ou em algum outro Deus. É muito complicado. Mais difícil ainda é quando esses religiosos
dizem que creem no mesmo Deus que nós. E, através das Escrituras, fazendo uma apologia à palavra de Deus, temos que ser apologetas, nós entendemos que não. Então temos que ter um cuidado muito especial e conhecer de fato o conteúdo da Bíblia Sagrada para atingir essas pessoas positivamente, para que eles possam entender o verdadeiro Deus e único. Encontramos ainda um grupo especial, são os ateus. Os ateus não querem ouvir, não querem dar atenção. Muitos se dizem até superiores por serem ateus. Isso é complicado, mas uma grande prova de pregar para o ateu é quando um ateu sofre algum atentado à sua vida. Tem até uma história que a gente ouve, tem na internet, de que ateus estavam no avião, a turbulência foi tão grande que parecia que o avião ia cair e de repente ele começou a clamar por Deus. Deus me salve, Deus me ajude, não quero morrer. Então nessas horas a gente vê quem é ateu de verdade. Porém, para pregar com ateu, a gente tem que ter muito ali o fundamento da teologia, a teontologia, temos que entender como provar Deus na Bíblia, como provar Deus na natureza, como provar Deus em todas as esferas existentes, inclusive na ciência. Um grupo muito complicado também de evangelismo pessoal, que é importante a gente falar, são os apóstatas. Os apóstatas são aqueles que acham que, ao se desviarem da igreja, eles amaldiçoam, eles acham que Deus não vale nada, Deus os abandonou. E muitas das vezes, dificilmente mesmo o apóstata retorna, porque já chegou num nível de desvio tão grande que praticamente não tem retorno, só pela misericórdia de Deus. Porque o desviado, quando a gente prega, ele lembra como ele era na igreja, ele tem vontade de voltar, às vezes não tem força. Já o apóstata não, ele não tem vontade e nem força e nem quer. Em linhas gerais, a importância do evangelismo pessoal é pregarmos a toda a criatura, ok? Muito bem. A motivação, o tempo e o local para compartilhamento do Evangelho. Um subtítulo interessante aqui do autor. Vamos analisar rapidamente. Bem, como se fosse dar algumas dicas, né? Dicas de evangelismo aqui sobre motivação, tempo, local e como compartilhar o Evangelho. Primeiro, tenha uma atitude amigável. Uma expressão alegre e maneira respeitável. Sempre bom dia, boa tarde, com licença. Saber se a pessoa quer a sua presença, se aceita a sua palavra, se está disposta a lhe ouvir, lhe dar alguns minutos preciosos da sua vida. Você tem que saber. Para isso você tem que chegar com uma atitude bem amigável e sempre alegre, porque o nosso Deus alegra o nosso coração. Você ainda tem que ter uma boa aparência e simplicidade. Boa aparência não significa colocar roupa da moda, colocar roupas caras, roupa de grife, de marca, não é nada disso. Boa aparência é você estar uma roupa limpa, passada, pode ser até simples, porque ela tem que estar aliada à simplicidade, para que você seja aceito por vários grupos. Então, muito cuidado com a sua aparência. Eu digo isso porque às vezes um jovem vai pregar o evangelho e ele tem que colocar uma roupa que geralmente os jovens utilizam. Uma calça mais despojada, uma camisa estampada, com alguns dizeres às vezes em inglês, falando de Jesus, um tênis meio colorido. Então o jovem ele consegue atingir outro jovem quando ele se coloca no mesmo nível. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa aparência, com os grupos que vão ministrar aí, ou se dividirem para pregar o evangelho, para atingirem as pessoas, principalmente no quesito evangelismo pessoal. Se forem dois para falar com alguém, um só fala, por favor, gente. Um fala e o outro fica ali orando, mas com os olhos abertos, pronto para agir se for necessário. Pode acontecer até da pessoa manifestar, não é isso? Algum demônio, então você tem que ajudar, prestando atenção. Mas um só fala, tá? Senão quem está sendo evangelizado fica igual ping-pong, olhando para um lado e para o outro. Se utilizar de folhetos, já viu o evangelismo pessoal que a pessoa entrega um folheto na mão na rua? Então, se utilizar desses folhetos, escolha os atraentes, conhecendo o seu conteúdo. Porque adianta eu distribuir o folheto, a pessoa às vezes lê na hora e me faz uma pergunta, eu não sei o que está escrito no folheto. Então eu tenho que conhecer o conteúdo do folheto. E ele tem que ser atraente. Uma imagem ligada ao texto, não pode ser um texto muito grande. E eu também não posso forçar ninguém a aceitar. É igual distribuição, vou falar a palavra aqui, mas é verdade, de santinho em época de eleição. Tem gente que não aceita, já pega, joga no chão, joga no lixo, ou diz não. Você tem que respeitar a decisão ou a posição daquela pessoa, tá bom?
Se você distribuir 1000, uma pessoa aceitar esse folheto, e um dia ela visitar uma igreja ou retornar para o Senhor, já valeu a pena. Assim, seja um distribuidor ardente e sempre motivado, que a motivação é a força interna que move a ação. Beleza, gente? Estão comigo, né? Vamos lá. Formas de evangelizar. Tem algumas formas. Vamos para algumas. Sempre convidem os receptores à salvação de Cristo. Você deseja aceitar a palavra, que no final você deve fazer, se você sentir que tem ali a porta aberta. Então você pergunta, você ou o Senhor gostaria, deseja aceitar Jesus? Essa é a pergunta. Ou retornar para a casa do Senhor, que a gente pensa, né? Onde não deveríamos nunca ter saído. Mas você pode perguntar, o Senhor deseja retornar para a casa de Deus, retornar para Jesus, que é o seu único primeiro Salvador? Muito cuidado com isso, com essa frase que eu falei. Claro que você pode manter ali a palavra-chave e mudar um pouco a frase, mas tem que manter ali a pergunta direta, atingindo sempre o alvo. Cuidado, nunca diga assim, você não deseja aceitar Jesus? Quando você coloca um não, uma negativa no meio da sua frase, psicologicamente, e a ciência explica isso, a neurociência, que a resposta imediata sobre esse estímulo é sempre não. É negativa, porque você colocou uma negativa na frase. Então, o cérebro da pessoa imediatamente responde também que não. Então, você não pode falar, o senhor não gostaria de aceitar Jesus? Retire esse não, pelo amor de Deus. Seja direto, o senhor gostaria de aceitar Jesus? Amém? Em toda roda de pessoas, você está chegando, tem alguma roda, né? Eu tenho várias pessoas. Sempre você tem que abordar quem olhou para você. É quem fez o contato visual. Obteve o contato visual, ali sim você chega naquela pessoa. Porque a chance dela lhe dar atenção será de mais de 90%. Tranquilo? Recomendo que você faça uma abordagem de pessoas sempre de frente, nunca de costa. Nunca toque no ombro de alguém, peça para virar. Por favor, minute sua atenção, nunca faça isso. Sempre o contato visual, que aí você já descobre se vai chegar ou não. Evite dar a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, meu irmão. Evite esses jargões evangélicos e principalmente pentecostais. Porque você está lidando às vezes com pessoa que nunca entrou na igreja, não tem esse tipo de linguagem. Como eu falei, comece sempre com licença, um boa tarde, um boa noite. Que aí você vai conseguir dialogar. No final, sim, você, Deus te abençoe, meu amado, meu irmão, fique na paz. Aí depois de abordar, você pode fazer. Mas para conseguir chegar na pessoa, ter uma abertura para o diálogo, sempre use a educação do cotidiano, tá bom? Além do uso ao folheto que eu já mencionei, presenteie aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. Como você pode dar um presente barato, simples, fácil para uma igreja? Dando o Evangelho de João, por exemplo. Pode ter vários presentes, mas dê o Evangelho de João, porque é uma linguagem. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, escreveram para determinados povos, para facilitar o entendimento. E João? João escreveu para os gentios. Então é muito mais fácil de alguém que está começando na igreja, um neófito, entender ali o Evangelho do Senhor. Presentei, barato. Você compra em quantidade, individualmente é menos de R$1. Se você comprar em quantidade, compra por centavos. Acima de 200, 300 para o evangelismo, para a igreja isso não é nada. Os irmãos podem fazer, se cotizarem para ajudar. Tá bom? A ter esse material que é importante no evangelismo, a lembrancinha, o presente. Mantenha sempre uma atuação integrada dos subdepartamentos evangelísticos, com o departamento de discipulado, ou novos convertidos, ou cada igreja chama do jeito que achar melhor. O importante é, se a pessoa aceitou ou retornou, já tem que ter ali um formulário rápido com itens básicos a serem preenchidos para um retorno da igreja, um retorno por telefone, por rede social, etc. Não é para perder muito tempo anotando o nome da pessoa, mas uma folha básica ali com dados pessoais tem que ter já para ser passado para o departamento de integração de novos convertidos da sua igreja. Tópico 2. O autor, muito feliz, nomeou assim: chamados para evangelizar o mundo. Estou aqui com a revista na mão, a revista muito maravilhosa. Subtópico: singularidade, compromisso pessoal de conquistar vidas, tarefas e atributos do evangelista. Vou tentar resumir tudo
para facilitar aqui e ganharmos tempo, vou falar algumas coisas que você pode fazer aqui, sendo um chamado para evangelizar o mundo. Como ter essa singularidade, a importância de você ter um compromisso pessoal de conquistar a vida e algumas tarefas e atributos que todo evangelista tem que ter. Vamos lá? Faça um propósito com Deus. Propósito. Senhor, minha meta é essa. O Senhor está no negócio, me ajude. Se for da sua vontade, vai ser isso que eu vou fazer. Vou evangelizar de tal horário a tal horário, tantos dias por semana. Ou vou evangelizar até eu conseguir trazer alguém. Faça um propósito, cada um tem seu próprio propósito com Deus. Evidente que também, se for um evangelismo em equipes, terá o propósito maior, que será o da liderança da equipe, que você está na mesma visão, ok? Isso a gente encontra lá em Salmo 48, que é importante fazer um propósito com Deus. Depois, orar pelos que vamos evangelizar. Você já tem que ir orando, Senhor, vai quebrando os corações, amolecendo, prepara o caminho, tira os impedimentos, barreiras, muros, todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer ruído, Senhor. Nós queremos chegar nas pessoas. Nos ajude, Deus. Faça lá a oração, lá em Efésios e Marcos, Efésios 6 e Marcos capítulo 1 também fala que devemos orar para quando formos evangelizar. Jejue pelo evangelismo. A Bíblia diz lá em Mateus que há alguns demônios que só saem com jejum e oração. O jejum aliado com oração é uma ferramenta poderosíssima. Então é importante você jejuar para que tudo dê certo, para que mantenha a segurança da equipe. E digo mais, às vezes até para que o tempo, o clima esteja um clima adequado para o evangelismo, para ter mais pessoas na rua, etc. Estude trechos adequados da Bíblia. Ou seja, existem alguns textos, existe o texto hora da Bíblia, que todo cristão tem que estar de cor, João 3,16, mas existem outros textos secundários, que também são basilares, que vão nos ajudar ali a pregar o evangelho, ou tirar dúvidas de pessoas na rua, ou palavras ali que vai plantar uma semente, que às vezes não tem tempo de evangelizar, você larga um versículo que vai plantar semente no coração de alguém. Se encha do Espírito Santo. Atos 1,8 não precisa nem dizer o que aconteceu com os cristãos, os primeiros cristãos da igreja primitiva. Se encher do Espírito Santo é importantíssimo. A Bíblia diz que eles só tiveram ordem para pregar o evangelho após a descida do Espírito Santo. Então é uma condição inerente, se encher do Espírito Santo. Ah, professor Alex, então só batizado com o Espírito Santo? Não é isso. Se encher do Espírito tem uma diferença de ser batizado com o Espírito. Ok? Então, muito cuidado com essa diferença. Evangelize com paciência e persistência. Ora, isso é fácil. Deus não desistiu da gente, desistiu? Nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Então, assim também devemos aprender com Jesus que não devemos desistir de ninguém. Devemos ser persistentes, perseverantes na obra. Porém, temos que ter paciência. Busque uma oportunidade e aproveite as ocasiões. Você buscando sua oportunidade, fazendo sua parte, com certeza Deus vai preparar e as oportunidades irão aparecer, ou seja, ocasiões especiais, aberturas, brechas, janelas, para que facilite o processo do evangelismo. Em qualquer que seja o local, na sua escola, no seu trabalho. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que passar o dia no seu trabalho pregando evangelho. Não, você é pago para produzir para a empresa. Porém, existirão ocasiões que você não pode perder. Tempo do cafezinho, do almoço, alguma folga, alguma comemoração, ok? Sempre ali, levante a mão, faça uma oração, seja voluntário. Outra coisa, seja objetivo e não se alongue. A pessoa muito prolixa, ninguém entende o que ela fala, ou ela começa a falar e fala tanto que ninguém lembra do início, quando ela começou a falar qual era o assunto. Então seja objetivo, rápido, um versículo, comente alguma coisa que está no folheto que você vai distribuir, e se a pessoa sentiu ali uma vontade de aceitar, já faça uma oração, convide para retornar para a casa do Senhor, para aceitar Jesus. O objetivo, não se alongue. O apóstolo Paulo tinha essa facilidade, lá em Atos 16, até o Atos 20, você vê isso. Até pregando para filósofos que eram muito prolixos, falavam muito, ele foi claro e objetivo, preciso e conciso. Amém? Outra coisa é adquirir uma Bíblia apologética. Lucas 2,52 já diz, temos que crescer na graça e conhecimento, e para com Deus e para com os homens. E esse crescimento para com Deus, nós temos que aproveitar para sermos apologetas. Ou seja, defendermos o Evangelho. Tem que conhecer para defender. Porque senão você encontra algum grupo resistente, hostil na rua, principalmente de religiosos, e eles podem ali até
confundir a sua cabeça porque você não tem um conhecimento bíblico. Então, muito cuidado. Adquira uma Bíblia apologética, uma Bíblia que vai te ajudar nesta caminhada cristã. Nunca diga ao receptor da abordagem, né? Vim aqui deixar esse papel com você. Eu sou da igreja do pastor Sila Malafaia, eu sou da igreja do pastor Abner Ferreira, sou da igreja do pastor... Não faça isso. Fale apenas que você está querendo deixar um folheto que vai abençoar a vida daquela pessoa. Se ela perguntar quem é o pastor, qual é a igreja, aí você fale. Minha igreja é tal, meu pastor é esse. Salvo indagação, senão não precisa falar este assunto. Amém? No dia do evangelismo, os receptores geralmente estão no seu lazer. Por isso, recomendamos aos componentes do evangelismo que sejam discretos. Não pode ficar acusando, tem que ter paciência. Roupa adequada, já falei. Não é recomendado mulher usar saia no evangelismo. Não é nem pelo comprimento da saia. Mas é porque, às vezes, está um dia muito quente e, às vezes, é longo o trajeto e a mulher pode até assar ali, né, as pernas. Então, evite, coloca uma calça sempre mais leve, para bater perna, viu aquele papo? Coloca uma roupa para bater perna, um tênis confortável. Às vezes aquele tênis velhinho que você gosta de dar uma corrida, uma caminhada. É isso aí, para evangelismo é isso. Camisa de malha, ou então a camisa que a igreja, o grupo de evangelismo da igreja fornecer. Já supre. Alguns casos, né? Salvo alguns casos, quero dizer, homem tem sempre que evangelizar homem, mulher evangeliza mulher. Quem gostaria de ver sua esposa na rua e um bando de homens abordar sua esposa para ficar evangelizando? E você não é crente e não entende? Eu não gostaria. Então vamos tentar fazer isso. Homem evangeliza homem, mulher evangeliza mulher. Vou dar uma recomendação aqui. Ao avistar o peixe, não é isso? Quem é o peixe? É a pessoa que você quer pescar lá, que você quer evangelizar. Então, dê preferência. Ó, tem a menina lá está olhando pra gente. Manda uma menina lá conversar com ela. É assim que a gente faz, tá bom? O tópico 3 e último tópico. O exemplo maior de evangelismo. Não poderíamos deixar de fechar com chave de ouro e falar da pessoa do Senhor Jesus. Vários versículos aqui eu vou citar. Mateus 11, Marcos 1, Mateus 10, João 4. Ou seja, os evangelhos você vai ver alguns exemplos de como Jesus lidou com esse assunto. Não tem tudo, é evidente. Aqui nossa proposta é uma proposta bem clara e objetiva. Os evangelhos do Senhor Jesus, a gente entende pelo estudo sistemático que 2/3 foi só ensinando a palavra. E nesse ensino ele ia ganhando as pessoas. Então não tem como trazer tudo. Eu vou trazer aqui algumas coisas acerca de Jesus que a gente pode também aplicar. Vamos lá, para aprender com Jesus, que ele era um mestre no evangelismo, um grande ganhador de almas. 2 exemplos. O exemplo de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, né? Que se converteu a tal modo de devolver e muito mais do que ele tinha levado do povo. Ele se converteu verdadeiramente a partir do momento que o Senhor o avistou e foi entrar na casa dele para fazer a refeição. E temos a mulher samaritana, ali João 4, a partir do 10, mas de 1 ao 30 você entende melhor o contexto da história. A samaritana não podia nem entrar em Samaria, que o samaritano não falava com os judeus, irmãos, mas não conversavam. E Jesus utilizou de várias estratégias para entrar naquela cidade, sem precisar entrar, só conversando com a mulher que foi buscar água no poço na cercania da cidade. E ali ele ganhou aquela mulher, ganhou seu coração, e ela pregou o evangelho lá em Samaria. Podemos também fazer igual a Jesus, distribuindo refeições, agasalhos, folhetos. No caso aqui, Jesus é a água que quem beber nunca mais terá sede. E nós temos que trazer também para a aplicação pessoal. Distribuir água, às vezes levar a condição da pessoa tomar um banho, se limpar, roupas limpas, agasalho no tempo frio. E além dos tradicionais folhetos. Aqui, quando a gente distribui primeiro à noite, geralmente, né? Encontramos ainda um público formado por menores de rua, mendigos, viciados, principalmente o crack. Que não adianta, às vezes a pessoa está no auge ali do uso do crack, não adianta você pregar o evangelho, que não é o cérebro da pessoa mais que está respondendo, mas adianta você orar, porque Deus pode restituir a saúde daquelas pessoas. Mas esse é o público geralmente que a gente encontra, porque pessoas de rua não significa que são bandidos, tem no meio, tem tudo, mas também tem pessoas boas, pessoas com dificuldade financeira e etc. Problemas mentais. É um grupo muito complicado que a gente vai encontrar à noite. Em tese, pior ainda são os homossexuais, que são mais agressivos, até do que as prostitutas. Mas Jesus pregou para todo mundo, sem fazer distinção de pessoas. Ou seja, reconhecemos que não há fórmula mágica no evangelho pessoal. Apenas trouxemos alguns princípios
que é adicionada de maneira segura nas igrejas, né, por equipes de evangelismo, visam a capacitação de todos os chamados para esse ministério. Todos os cristãos são chamados, tá bom? O crente tem que estar atento à voz do Senhor. Esta é a missão e razão da existência da igreja do Senhor Jesus Cristo, ganhar almas. Amém? Chegamos ao fim. Quero agradecer a você que esteve conosco. Não deixe de seguir o canal do Crente Docente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima lição, querendo Deus.